Bom, senhores, como eu havia comentado com vocês, eu decidi fazer essa gravação para auxílio às aulas de Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. É o nosso SPDA. Nós vamos usar para essas aulas, nós vamos usar a norma ABNT NBR 5419 do ano de 2005, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. E vamos utilizar também algumas orientações feitas no AutoCAD, porque para que nós pudéssemos falar sobre o sistema de esferas rolantes, nós temos que usar alguns desenhos e aí eu preciso explicar para vocês onde é que eu quero chegar com as esferas rolantes. Enfim, começando a nossa aula, eu diria que a primeira coisa e mais importante é você entender por que existem as descargas elétricas e por que os raios acontecem, né? O raio nada mais é do que uma descarga elétrica, que é a transferência de elétrons, né, da parte de maior potencial para o de menor potencial. Ele vai de menos para mais. Portanto, nós temos a descarga. Essas cargas negativas são criadas, em geral, com o próprio choque entre as gotículas de água, gotículas de maior dimensão, ou até mesmo os grãos de gelo que encontram-se dentro das nuvens, né? Então, um grão chocando-se com o outro cria uma energia estática, cria uma energia potencial, e essa energia potencial é transferida para a parte de baixo da nuvem, e a parte de cima fica com a energia positiva. O que acontece é que, sendo o solo com carga positiva, existe uma descarga da nuvem para o solo quando existir essa condição em que as nuvens estiverem carregadas com elétrons negativos aqui. Existem situações em que a nuvem ela está carregada com elétrons positivos e o solo, por se tornar um solo ácido ou por ter algum tipo de carga elétrica dentro do solo, eu diria que, em geral, os solos ácidos apresentam esse tipo de característica porque vocês sabem que todo ácido libera elétrons e, ao liberar elétrons, ele tem cargas negativas sendo liberadas. Portanto, se nós tivéssemos uma nuvem em altura suficiente que tivesse potencial menor do que a potencialidade do solo, então existe uma carga de baixo para cima. Esse tipo de carga é mais raro porque geralmente os raios são de cima para baixo. Indo para frente, é interessante que nós vejamos na página 2 da NBR 5419 as definições a respeito do que é uma descarga atmosférica, do que é um raio, do que é um ponto de impacto, o volume a proteger, das informações que eu acho que são mais interessantes e são mais importantes para que nós saibamos e possamos dimensionar o SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Eu acho que torna-se interessante a gente saber o que é um raio, que eu expliquei já, o que é e a descarga atmosférica, que é a transferência de elétrons, né? Mas eu acho que principalmente o volume a proteger, que são as edificações que nós temos o interesse de proteger contra essas descargas atmosféricas. Uma outra informação também é o subsistema captor, ou simplesmente captor, como ele é chamado, né? Nós vamos chamar a partir de agora de captor. É a parte do SPDA destinada a interceptar as descargas atmosféricas. Portanto, é a extremidade do sistema de proteção de descarga atmosférica. É ele quem vai captar toda a descarga, é ele quem vai captar o raio e vai jogar para o aterramento que nós temos embaixo. Veja bem, apesar de ter sido proibido em 1989, ainda existem algumas construções que têm para-raios radioativos. O que são os para-raios radioativos? Em 1970 eles foram autorizados porque em 1970 acreditava-se que eles tinham maior potencialidade para captação de raios, portanto não haveria a possibilidade de ser atingido por outro objeto se nós tivéssemos um para-raio radioativo. No entanto, com as experiências que foram feitas, em 1989 esse para-raio radioativo foi proibido. E eu sugiro a vocês que engenheiros civis, que ao terem um para-raio radioativo que a gente reconhece justamente por essas imagens, em geral o para-raio radioativo é com este formato aqui e nessa cor avermelhada, uma vez que você identificar que existe um para-raio radioativo, eu sugiro a você que busque informações através dos catálogos, dos manuais de instruções do IPEM, ou que você peça simplesmente para que seja recolhido esse dispositivo radioativo através para o CNEM, né? O Conselho Nacional de Energia Nuclear. O CNEM ele vai lá, recolhe sem custo nenhum e tira esse equipamento.
Esse equipamento pode causar danos aos funcionários que estão fazendo a manutenção na edificação. Ele pode causar danos em qualquer tipo de problema, caso ele seja colocado num lixo convencional. Então, é bom que esse dispositivo, ao ser eliminado, ele seja eliminado por pessoal especializado, que é o CENEM, né? A lei obriga que você tenha para-raio só do tipo Franklin, que já não exista mais esses aqui. Mas é que como a lei surgiu e já tinha um monte de para-raios instalados nos prédios, em geral nos prédios, não nos órgãos públicos, porque os órgãos públicos são obrigados a retirarem eles de lá. Mas nos prédios que já existiam, residenciais, comerciais, pode ainda haver esse tipo de para-raio. Portanto, mandem retirar caso vocês avistem isso, porque a lei já não permite mais esse tipo de situação. Vamos ao tipo de para-raio que é mais utilizado, que é o tipo Franklin. A gente tem 3 hastes inclinadas e uma haste central. Este equipamento aqui é o captor, ou seja, é o elemento que vai captar o raio. Aí nós vamos dimensionar os cabos de descida e o sistema de aterramento, senhores. O sistema de aterramento que vai ser colocado lá embaixo, assim como é feito com as caixas de distribuição de energia, as caixas gerais de distribuição. Ao andarmos para frente, nós vemos o início da teoria das esferas rolantes. Vamos observar que nós temos as categorias de proteção 1, 2, 3 e 4, onde nós não temos a explicação do que são cada uma delas, mas nós temos um raio que também não tem a explicação. Você percebe que o raio aqui está sendo curvado, e é esse R que nós estamos dimensionando, de 20 para uma proteção tipo 1, de 30 para uma proteção 2, 3 e assim por diante. Agora, a altura do captor é limitada através de 0 a 20 metros, de 21 para 30, de 31 para 45 e assim por diante. Eu quero que vocês observem que a partir do momento que o captor encontra-se a 20 metros de altura, eu, desejando fazer uma proteção do tipo 1, 2, 3 ou 4, eu vou fazer de acordo com as linhas, ou seja, embaixo do captor, que é este ponto que nós estamos avistando aqui, embaixo do captor eu tenho um ângulo de 25 graus de proteção, portanto esse alfa aqui é o alfa de 25 graus. A altura H é essa altura de 20 metros de altura, onde estaria o captor. Senhores, então eu sei que a partir do momento que eu desejo qualquer tipo de proteção, eu vou aumentando o grau de abertura desse ângulo, desde que eu tenha uma altura correspondente. Agora vejam bem, conforme a altura do captor sendo mais alta, nós temos aqui 60 metros. 60 metros é um prédio de 20 andares. Maior do que 60 já seria um prédio de 30 andares, o que não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas então você perceba que nós vamos estar trabalhando basicamente com esses 60 metros aqui ou alguma coisa acima do prédio, porque o prédio pode ter 60 metros, só que o captor, todo o dispositivo SPDA pode estar localizado acima desse telhado que está a 60 metros. Colocando aqui os exemplos de 20 metros, uma abertura de 25 graus, tudo que esteja abaixo do captor a um ângulo de 25 graus, portanto ele vai se abrindo, e quanto mais alto essa distância H que eu tenho aqui, maior vai ser a minha proteção. Se eu tenho 25 graus, eu vou usar como exemplo para 60 metros aqui, onde eu tenho um ângulo de 25 graus de proteção. Eu vou lá no AutoCAD. No AutoCAD eu já desenhei um raio de 60 metros, como vocês podem ver, 60 metros colocados aqui, e eu tenho uma distância do raio, onde tenho toda uma curvatura que foi assentada. Coloquei 25 graus, que como estava demonstrado lá no PowerPoint, estava demonstrado que para 60 metros o raio maior é 25 graus. Então foi justamente esse experimento que eu fiz. Com 60 metros eu consigo perceber que a distância aqui, a distância desse cateto, porque eu tenho um cateto, o cateto adjacente ao ângulo, o cateto oposto, e por conseguinte a hipotenusa desse ângulo. Ora, se eu tenho 25 graus para um lado e 25 graus para o outro, então eu vou atingir o dobro dessa distância desse cateto aqui. A cota, houve um engano aqui. Mas 27 metros e 73, que você for ver, se nós pegássemos a haste do captor de todo o meu sistema SPDA, meu captor está aqui em cima, e ao ver descer a haste, e se ele tivesse 60 metros de altura,
eu teria então uma distância de 27,98 ali colocado. Ora, então eu vou colocar e vou traçar aqui uma circunferência de 27,38 de raio. Veja bem, 27,38 significa dizer que se eu colocasse o meu para-raios em qualquer ponto dessa edificação que aqui se encontra, eu não conseguiria protegê-la. Eu não conseguiria protegê-la. Por esse motivo, eu teria que ter vários pontos onde eu teria que colocar hastes de SPDA para que eu pudesse interceptar o raio nessa construção. Olha, veja, eu teria que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesse prédio aqui, teria que colocar em torno de 9 hastes com 60 metros de altura com o seu captor. O que para mim praticamente é impossível, porque isso é uma fábrica, né? Se a gente for ver, tem os estacionamentos ali, o estacionamento dos funcionários, tem os estacionamentos dos clientes, mas veja, é uma área muito grande para eu abranger com apenas um para-raio. Se eu tivesse que fazer um para-raio que abrangesse toda essa área, eu até coloquei aqui num ponto, eu vou apagar essa circunferência que eu tenho aqui, e vou ampliar essa circunferência que eu tenho, como se eu tivesse com o para-raio no centro desse local aqui, no centro da fábrica. E para eu trazer essa área totalmente aqui, veja, agora trouxe até essa extremidade a circunferência, e aí eu consigo proteger inclusive aquela área, mas eu ainda não vou conseguir proteger o estacionamento dos clientes. Eu vou conseguir proteger apenas as edificações que eu tenho. Ora, se eu sei que eu tenho uma edificação saindo do raio, do centro desse raio, se eu traçasse uma linha, eu iria descobrir qual é o raio dessa minha circunferência. E o raio dessa minha circunferência, se a gente for observar, nada mais é do que o cateto adjacente, porque eu tenho aqui o raio que vai chegar até aqui, eu tenho o cateto adjacente do ângulo. Ora, é o tamanho da minha haste. Portanto, se eu for voltar lá para o PowerPoint, eu vou verificar, por exemplo, que dentro de um triângulo onde eu tenha a haste do cateto adjacente e tenha o captor na sua extremidade, se nós traçássemos um ângulo alfa, qualquer que fosse esse ângulo, e nesse caso o ângulo que nós já sabemos é de 25 graus, eu daria nome de hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Se eu quisesse achar qual seria a altura que esse objeto estaria, porque eu sei essa distância aqui, e a minha distância, se a gente for ver, voltando lá para o AutoCAD, essa minha distância é uma distância que eu vou tirar a cota inclinada dela, essa extremidade até essa extremidade aqui. Veja bem, eu tirei a cota, e a partir do momento que eu tenho a cota, que é uma distância de 140 metros e 45, eu teria então o cateto oposto ao raio, oposto ao ângulo, melhor dizendo, que bastariam então para encontrar a que altura deveria estar esse captor, eu teria que usar a regra de triângulos e calcular o cateto adjacente. Portanto, não é com cosseno que eu vou conseguir calcular, não é com seno que eu vou conseguir calcular, mas sim com tangente de alfa. Se eu sei que o tangente de alfa é 25 graus, o alfa, e o cateto oposto eu não tenho, ou melhor, o cateto adjacente que eu não tenho, né? O cateto oposto é aquela medida que eu tirei dentro do AutoCAD. Então, se eu substituir, eu tinha calculado anteriormente 139 metros, eu sei que agora deu 140, mas vamos levar em consideração que se tivesse dado 139 metros, 28, o que significa dizer que com o cateto adjacente, eu teria que ter uma distância, uma altura do meu captor, dessa parte aqui desse meu captor, de 298,69 metros, para que eu pudesse ter a proteção de toda essa área. Gente, 298 metros é praticamente impossível você colocar um dispositivo nessa altura, porque eu estou falando em mais ou menos 100 andares, né? É muito complicado você levar esse captor. Por esse motivo, você tem que distribuir vários captores ao longo da estrutura. Portanto, aquela decisão que eu fiz, como eu falei, procurando aquela superfície, aquela circunferência e colocando de vários aqui dentro, vocês percebem por que é que eu tenho que colocar a área de abrangência para proteger essa situação.
Aí a situação das esferas rolantes torna-se bem interessante. Mas para que nós possamos entender as esferas rolantes, nós vamos primeiro entender isso através de um outro filme que eu busquei na internet que vai explicar para vocês sobre esferas rolantes. Então, para que vocês possam verificar aqui, a esfera rolante é uma hipótese, é um elemento hipotético que você vai desenhar. Da esfera rolante, a altura do captor maior que o raio da esfera. Nesse experimento, o raio tocará na lateral do volume a ser protegido. Então você pode perceber que o captor está maior do que a esfera, e como está maior do que a esfera, ele está soltando, ou seja, a área do volume está desprotegida, porque o raio está atingindo a transferência de energia daqui. Você tem que imaginar que a esfera rolante é uma esfera com um raio qualquer, cuja a nuvem, onde vai haver a descarga de energia, está no centro dela, né? E a partir do centro, ela dispara a sua energia o volume. E você percebeu o que vai acontecer. Vamos ver quando ele coloca uma esfera rolante maior do que a altura do captor. Agora, a condição que a altura é menor ou igual ao raio da esfera. A descarga tocará efetivamente no captor. Então a gente começa a perceber que o raio, quando a esfera é grande o suficiente, maior do que o captor, maior do que a altura do captor, então ele consegue proteger a estrutura. O captor está protegendo a estrutura e está aterrando. Ele fez todo um aterramento aqui, fazendo uma demonstração do para-raio. Então é muito fácil. Bom, então sabemos que se a altura do captor for maior do que o raio R da circunferência fictícia, nós teremos então uma não proteção do nosso volume. Por esse motivo, nós temos que ter no máximo iguais os volumes aqui. Caso sejam maiores, não vai dar certo. Então, voltando lá para o AutoCAD, eu vou conseguir então fazer a seguinte comparação. Eu sei que eu tinha um raio lá de uma altura máxima do captor de 20 metros e o raio de 20 metros. Eu vou usar como se fosse esse e como se fosse esse aqui. Primeiro esse aqui, depois esse aqui. Então, no máximo, a altura do captor de 20 metros, se a gente for ir aqui, a gente vai chegar à conclusão que ele tem 20 metros, como eu falei para vocês. Então, eu fiz uma circunferência, raio de 20 metros, onde eu tenho 25 graus de cá, 25 graus de cá. Estendendo esses 25 graus chegando ao solo, se eu pegasse e traçasse uma circunferência a partir desse centro e até aquele ponto ao solo, eu veria que eu teria então, centro ao raio, teria um raio de 9,32 metros, portanto 18 metros de circunferência feita. Ora, se eu fosse transportar isso aqui lá para o telhado, como é o caso, para a planta de telhado, eu conseguiria então, aqui a circunferência, ó, eu conseguiria então saber quantos SPDA eu teria que ter. 1, 2, 3 e assim por diante. Eu teria que preencher totalmente aqui. Para eu não ter muitos SPDAs, seria melhor eu aumentar a altura. Mas aumentando a altura, eu desço automaticamente o meu grau de proteção. E eu não me interessa porque é uma fábrica. Então, agora usando o sistema de esferas rolantes aqui, eu vou trazer desse ponto até aqui. Vou dizer que a minha estrutura, assim como naquela imagem que vocês viram no filme, em que tinha que tocar a estrutura, né? Então eu vou fazer a minha esfera rolante tocar a estrutura. E ela está chegando até o chão. Se ela está chegando até o solo, se eu traçasse um ponto desse quadrante até o centro da circunferência, eu acharia então a altura máxima que o meu captor poderia ter, porque se o meu captor tivesse mais do que essa altura, que eu vou deslocar para que a gente possa verificar qual que é a medida desse captor, né? Mas vocês vejam, eu achei que a minha haste do meu SPDA lá em cima, acima do telhado, tem que ter 6,50 metros. Se eu medisse do topo do captor até
Ali eu constato que está com 20 metros, portanto está cumprindo as condições da esfera rolante. Ora, eu simplesmente agora bastaria pegar esses captores que eu tenho aqui, essas hastes, e ir transferindo de pontos em pontos, rolando em cima da estrutura, para que eu tivesse então a condição a estrutura das esferas rolantes, ou seja, eu faço um raio, ele cumpre a angulação que eu necessito, ele toca nas angulações e eu vou rolando sobre a estrutura, achando então as minhas hastes de SPDA, a quantidade delas, e dizendo que toda essa área aqui está protegida, a área que não estiver aqui não está protegida. Eu tenho que encerrar o vídeo e na próxima aula calcularemos qual a quantidade de descidas que eu vou ter cada SPDA. Até a próxima aula.